te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais o Café Comunhão. Hoje, dia 31 de maio, quarta-feira, último dia desse mês. Amanhã já iniciamos o mês de junho, metade do ano já se foi. Agradecemos a Deus por estarmos juntos aqui, lendo e refletindo a palavra de Deus durante todo esse tempo, né? Desde Gênesis já estamos há mais de um ano juntos aí nessa caminhada, tá bom? E vamos prosseguir. Hoje a nossa leitura é no Salmo 119, de 121 a 128, onde o salmista fala sobre a sua luta, né, por justiça, com reconhecimento justamente de Deus como sendo o único e o verdadeiro e definitivo juiz de todos os seres humanos. Ele pede então a intervenção da parte de Deus como justo juiz. Então nós temos aqui a 16ª divisão de 8 versículos do Salmo 119, que se inicia hoje com a letra Ain, que significa olho ou fonte. Então, temos dito, relembrando, vamos falar ainda muitas vezes, nós temos aqui 22 sessões que estão relacionadas às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, cada 8 versículos começando com uma das letras do alfabeto hebraico. A primeira, versículo de 1 a 8, é Aleph, significando boi. Segunda, de 9 a 16, Bet, casa. Gimel, de 17 a 24, camelo. Dalet, de 25 a 32, porta. Re, de 33 a 40, casa. Vav, de 41 a 48, prego. Zain, de 49 a 56, arma. Het, de 57 a 64, cerca. Tete, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote. Yod, de 73 a 80, mão. Kaf, de 81 a 88, palma da mão. Lamed, de 89 a 96, aguilhão. Men, de 97 a 104, água fluindo. Num, de 105 a 112, peixe. E Samesh, de 113 a 120, desconhecido, então, o seu significado. E o significado de Ain, hoje, então, nós temos ali justamente a palavra olho ou fonte, ok? Então, nós temos aí, fazendo uma leitura cumulativa, tentando lembrar, né? E guardar alguma coisa dessas letras do alfabeto grego, do alfabeto hebraico, onde cada linha, então, começa com a letra, né? De cada seção, tá? Então, nessa porção, o salmista nos fala então da importância de se fazer justiça e de se lutar contra as injustiças. Ele implora pela intervenção de Deus diante das injustiças que estão sendo cometidas contra ele e outras mais que ele acaba vendo no seu dia a dia. Nós estamos rodeados de injustiça. Vemos isso todos os dias. E o salmista fala exatamente sobre essa questão e como ele então buscava a intervenção e a direção de Deus para que pudesse então agir diante dessas injustiças. Então, os primeiros versos de 121 a 123, o salmista então fala sobre essa prática da justiça e pede o auxílio do Senhor. Ele começa então o texto bíblico dizendo o seguinte: fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Então, a afirmativa do salmista ela é tão mais relevante
se o autor for Davi, como nós temos aí conjecturado. Não temos certeza, não sabemos ao certo se realmente foi ele, mas se foi ele, a história da humanidade mostra que justamente ele sofreu, né? A história bíblica, aliás, mostra que ele sofreu por demais injustiça na sua vida. E olhando para a história da humanidade também nós podemos ver muita injustiça, né? A humanidade está repleta de senhores que foram déspotas, né? E tiranos de todos os tipos. Esses tiranos dominam pela força bruta e pela força da política, né? Dominam pela força da política. A justiça dos homens não passa de uma tremenda zombaria, né? De corrupção, de vergonha. Tanto antigamente como nos dias de hoje, na grande maioria dos casos, a justiça ela é pervertida, ela é corrompida a favor de interesses que não se pode nem menos mencionar, não se pode falar. E nós estamos vendo isso dia a dia e crescendo essa corrupção, crescendo essa injustiça por toda a parte. E o salmista aqui, vendo e vivendo essa situação, ele não se deixa abater por isso ou ficar prostrado, derrotado ou amargurado com essa situação, mas ele declara que tem julgado os casos que ele teve a oportunidade de fazê-lo com justiça, né? E buscando então sempre a direção do Senhor. Então, o que nos parece é que o salmista não está mais no poder, então por isso ele pede que Deus o guarde dos seus opressores, porque enquanto ele estava no poder, ele tinha então condições de lidar com essas situações, mas fora desse poder, fora da questão então do seu reinado, ele não teria mais como fazer isso. Isso imaginando que fosse Davi quem estivesse escrevendo essas linhas. O salmista pede que Deus então seja o seu fiador. E isso é uma bela figura, né, que é emprestada justamente do livro de Jó, onde Jó diz: dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa comprometer comigo? Né? Estão falando de Deus ser o seu fiador. Ok? Então o salmista sabe que não pode confiar em ninguém, a não ser no Senhor, para ver a verdadeira justiça sendo praticada. Tá? E ele pede então que o Senhor faça isso, que demonstre, que pratique, né, de uma forma muito clara essa justiça. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Tá? Então ele quer ver a justiça sendo realizada no seu dia a dia. Tá? Então o salmista ele encontrava-se sobre uma pressão muito grande, mas mesmo diante disso ele aguardava a salvação do Senhor, né? Ele diz que os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Então ele espera, mesmo que os seus olhos desfaleçam, mesmo que ele se sinta cansado, ele espera pela salvação do Senhor e que as promessas de Deus sejam cumpridas, tá? Esse é o desejo do seu coração. Então, como servo, né, ele age dessa forma, ele espera no Senhor para que possa realmente agir e lidar com essa situação de sofrimento, de perseguição, de angústia, essa situação então em que ele se encontra tão amargurado e oprimido, né, diante de tanta injustiça que tem sido cometida contra ele. Ok? Verso 124, usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Então, como servo de Deus, o salmista sabe que não possui nenhuma prerrogativa diante de Deus, não tem nenhum direito. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade. Ele espera pela benignidade de Deus, pela graça de Deus dispensada, e não porque ele tenha mérito algum. Então não há nada, né, para se demandar, nada para se exigir, nada para se requerer da parte de Deus. O seu pedido é simples e direto: trata o teu servo segundo a tua benignidade, outras traduções, segundo a tua misericórdia. Então o salmista ele estava pedindo ao Senhor que pudesse ter misericórdia da sua vida,
auxiliando diante dessas situações e, evidentemente, lembrando de vários textos do Velho Testamento, onde, então, outros autores e profetas do Senhor clamaram por essa misericórdia, clamaram, então, pelos ensinos, pela ajuda do Senhor, pela sua justiça, diante de situações muito difíceis. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então, note que o interesse maior do salmista aqui não consiste em se ver livre dos seus opressores, mas sim em entender o pleno significado dos mandamentos do Senhor. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então, seu coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. De novo, não era um homem perfeito, tinha suas imperfeições, suas falhas, cometeu erros graves, grosseiros, mas era um homem que tinha um coração realmente voltado para o Senhor. E isso a gente vê em toda a sua história e vê também no legado que ele deixou, né, logo após justamente a sua partida desse mundo. Então ele pede inteligência, né, ele quer entender para poder praticar a palavra de Deus. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Então o salmista pede para Deus intervir diante dessa situação, de intervir em função das grandes iniquidades e das injustiças que estão sendo praticadas e cometidas. Então essa oração é realmente muito importante, né? Já é tempo de operares ao Senhor, né? Pois eles têm quebrantado, quebrado, né, destruído a tua lei. Então a oração contida aqui é impressionante. O salmista pede para Deus intervir diretamente nos assuntos humanos. Como soberano Senhor, como Rei do Universo, Ele pode fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Então a Bíblia se refere a essas intervenções como o dia do Senhor. E você vai ver essa expressão em diversos lugares, em diversas passagens do texto bíblico, falando sobre esse dia do Senhor como sendo um dia de juízo da parte de Deus, de julgamento diante da corrupção, diante das injustiças praticadas na humanidade ou pela humanidade. Então, são dias de catástrofe, com certeza, e dias terríveis, quando vem esse julgamento. Tá? E a palavra de Deus está cheia de passagens que falam justamente sobre essa ira do Senhor sendo derramada sobre aqueles que estavam, então, andando na escuridão. Tá? Então, se nós analisarmos e orarmos, nós estamos vivendo dias em que o povo de Deus precisa levantar um clamor coletivo pedindo para Deus intervir diante de tanta iniquidade, porque estamos vivendo dias de grande iniquidade. Quando nós olhamos, né, o Velho Testamento, vemos por algumas vezes, quando a ira da taça de Deus se encheu, então ele trouxe juízo e julgamento sobre a terra, começando lá com o dilúvio, né? No livro de Gênesis, olhando para a humanidade, que todos se corromperam, então ele destruiu e apenas uma família se salvou de toda a humanidade daquele tempo, tá? Porque a ira de Deus foi derramada sobre aquelas pessoas, mas não foi de forma injusta, não foi de forma sem aviso, né? Não foi repentino, não. Deus deu todas as oportunidades para aquele povo se arrepender e eles não se arrependeram. Eles zombavam de Deus, eles zombavam dos ensinos de Deus, eles zombavam do povo de Deus, do homem de Deus, e por isso pagaram com a própria vida e se tornaram, né, pessoas oprimidas por toda a eternidade por causa da sua rejeição à palavra de Deus. Então nós estamos vivendo dias também de grande iniquidade nos dias de hoje. Pessoas que sabem que estão cometendo grandes erros contra a palavra de Deus, mas fazem justamente para poder afrontar a Deus e afrontar o povo de Deus. Dia a dia nós vemos os mandamentos de Deus sendo pisoteados por uma humanidade que está enlouquecida, né, pelo pecado, desejosa de fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, sem pedir realmente conselhos a ninguém, sem buscar a direção de Deus, coisa nenhuma. Então, nós podemos perceber como as coisas estão indo de mal a pior, né? E como realmente
está chegando o tempo em que essa ira de Deus será derramada sobre toda a terra mais uma vez. Os versículos 127 e 128 nos mostram, né, que o salmista, ao contrário dos rebeldes, ele ama os mandamentos do Senhor. Ele diz: por isso amo os seus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, e odeio toda falsa vereda, ou caminho, estrada. Né? Tudo aquilo, então, que direciona para o lugar errado. Tá? Ele odeia, ele abomina, ele não quer isso na sua vida. Então, a reação do salmista diante dos pecados que estão à sua volta é o de se apegar ainda mais aos mandamentos do Senhor. Ele não se deixa influenciar, nem se deixa arrastar pela ladainha, né? Todo mundo faz, então por que eu não posso fazer? Todo mundo age dessa ou daquela maneira, fala isso ou aquilo, né? Por que nós não podemos também fazer? Então, ele se segura e Deus está pronto para encarar o erro, tanto o seu como também daqueles que estão ao seu redor. No versículo 128, pois estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, e eu odeio toda falsa vereda. Então o salmista, ele não admite nenhum tipo de diferenciação entre os mandamentos do Senhor. Para ele não existe essa atitude tão comum de escolher obedecer a um mandamento e recusar a obedecer outro. Ele quer obedecer a palavra como um todo, e não apenas aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é conveniente. Tá? Como muitos fazendo nos dias de hoje, abrem a Bíblia e querem se servir dela, e até muitas vezes falam dela, mas de forma a realmente apenas seguir os seus próprios desejos, sua vontade, e naquilo que lhe interessa. Naquilo que não lhe interessa, eles deixam a Bíblia de lado. Então todos são igualmente importantes, e o salmista sabe que ele deve obediência ao Senhor, deve obediência à sua palavra. Então o motivo por que o salmista recusa seguir o caminho dos pecadores, né, é justamente, e se apegar ao caminho do Senhor é simples, né? O caminho de Deus é verdadeiro, e o caminho dos homens é o caminho de falsidade, de mentiras. Tá? Odeio toda falsa vereda, todo falso caminho. Então o salmista deixa claro isso, ele esboça isso de uma maneira muito contundente, de que ele odeia todo falso caminho. Podemos eu e você dizemos a mesma coisa, agimos da mesma forma. Nós precisamos aprender com o salmista e confiar exclusivamente em Deus para fazer a verdadeira justiça. Então vamos aqui relembrar algumas coisas, né? Rapidamente. Então, o primeiro é isso, aprender a confiar exclusivamente em Deus para que Ele possa fazer justiça. É clamar ao Senhor para que a sua justiça seja derramada sobre a terra. Mas entendendo de que também, né, isso acontecendo, nós iremos com certeza também sofrer consequências. Estamos dispostos a isso. Do ponto de vista da nossa salvação, não podemos permitir que absolutamente nada venha se interpor entre nós e Deus, né, que é o nosso Salvador. Então não podemos permitir que nenhuma circunstância, não podemos permitir que as mentiras, o engano, a corrupção, as injustiças interfiram, né, se coloquem no meio da nossa relação com o nosso Deus. Tá? Isso tem tudo a ser deixado de lado e trilharmos somente aqueles caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ok? Então isso é muito importante e nós temos na nossa mente. Tá? Odeio toda falsa vereda. Nós precisamos aprender as palavras de Jesus e o seu significado quando ele diz, né, que não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Nós não precisamos ficar preocupados com absolutamente nada, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, de mim, Ele cuida das nossas vidas. O que nós precisamos é confiar na justiça de Deus, é confiar na palavra de Deus, é confiar justamente nele, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz, em todo o seu agir. E sabemos que hoje Ele continua sendo o mesmo do passado, e no futuro
continuará também porque Ele é um Deus imutável. Então isso é precioso de nós entendermos. Não é um Deus que muda de humor de acordo com as circunstâncias, como nós fazemos. Não, é um Deus que não tem, não muda. Não há nem sombra de variação dele. Mas é um Deus extremamente equilibrado, né? E que sabe o que é melhor para cada um de nós. E devemos, em último lugar, orar insistentemente para Deus intervir na pouca vergonha em que se tornou a humanidade nesse século XXI. As coisas estão terríveis e cada vez mais difíceis em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. E nós precisamos, então, buscar direção do Senhor para podermos permanecer de pé em meio a toda essa sujeira, em meio a todas essas trevas tão densas, né, que estão ao nosso redor. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua e a minha vida e que nós possamos desejar realmente viver, né, para o Senhor, buscando a sua justiça, buscando o seu reino, sabendo que as demais coisas não serão acrescentadas. Vivendo de forma a agradá-lo, de forma a representá-lo nessa terra como súditos leais, fiéis e que buscam a todo dia seguir os seus ensinos e a sua palavra. E por mais que tenhamos dificuldade com isso, porque somos imperfeitos e falhos, mas nós podemos então no Senhor obter a força necessária para podermos permanecer de pé, servindo como Ele realmente deseja que o façamos. Ok? Que Deus possa abençoar então a sua quarta-feira, que todos tenham um bom dia na presença do Senhor, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos para mais uma porção da palavra de Deus, né? A partir então dos próximos versículos, né? Que nós temos aí a partir do versículo 129 em diante, tá bom? Mais uma sessão de 8 versículos. Então, que Deus abençoe e até amanhã. Não se esqueça, terminando aqui, compartilhe o vídeo, né? Dê o seu like, dê o seu joinha, faça seus comentários, é importante também, tá? Deixe os seus comentários e dessa forma nós vamos então melhorando o nosso alcance e chegando em mais lugares para que outras pessoas possam também ter essa oportunidade, né, de ler e pensar um pouco e entender um pouco melhor o texto bíblico, principalmente aqueles que dizem, né, que leem, mas não conseguem entender nada. Desta feita, dessa oportunidade, podem ser ajudados a entender muitas coisas do texto bíblico, tá bom? Que Deus abençoe então a todos. Vamos orar. Pai, agradecemos por essa manhã, por esse dia, pedimos a tua direção para todo o dia em que nós vamos estar na tua presença e também na presença, ó Deus, de tantas pessoas. Que o Senhor nos oriente, nos guarde, para que possamos seguir os teus preceitos, os teus caminhos, tua palavra, e assim, ó Deus, nós temos testemunhas fiéis do Senhor onde quer que sejamos. Oramos assim, agradecidos, pedindo fortalecimento do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, então. Não se esqueça, né, de fazer a sua parte para que essa palavra, então, possa alcançar outras vidas, tá bom? Outros corações. E amanhã estamos juntos mais uma vez, se Deus permitir. Forte abraço para todos vocês e até lá.